Olá, estamos aqui para falar sobre concordância. Mas, professora, já não houve esta aula? Calma! Nós conversamos sobre como estudar concordância, vimos que há dois tipos de concordâncias e só vimos uma, concordância nominal. Hoje falaremos sobre concordância verbal. E onde nós estamos, você já sabe o percurso que eu vou seguir, né? Nós estamos na aula 4.17. E a mensagem que eu escolhi com muito carinho para inaugurar esse nosso bate-papo já está em tela. É com o primeiro passo que iniciamos a vida de vitória e de conquista. Então, é com ele, meu aluno, com esse primeiro passo. Passo esse que nós já demos lá atrás, né? Essa mensagem, ela foi escolhida para passar para você que a sua caminhada, ela valeu muito. Nós estamos a algumas semanas da realização da sua prova. Logo, nós estamos a algumas semanas da sua conquista, da sua vitória. Comece essa aula empoderado, comece essa aula empoderada, porque esta aula é só mais uma pedrinha nesse grande projeto chamado Vitória. Então, é com o primeiro passo que se inicia uma vida de vitória e de conquista. Se você ficar parado, nada acontece, pois água parada apodrece. Você não. Você nasceu para ser dinâmico, você nasceu para servir a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Você vai conseguir. E eu do lado de cá só espero a ligação, só espero o comunicado para festejar essa conquista que foi feita 100%. Eu não falei 99%, 100% por você. Como eu já disse, eu sou coadjuvante. Minha contribuição é simplesmente para falar para você que você é capaz, para falar para você que você é um brasileiro autorizado, legitimado a falar muito bem esse nosso idioma. E o que você às vezes não sabe é que você já fala muito bem a língua portuguesa. Às vezes você duvida e você manda muito bem nesse idioma. O que estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui é acertar algumas arestas para que no dia da prova tudo corra bem. Porque estudar a língua portuguesa é uma ação plural. Hoje, por exemplo, o nosso treinamento é direcionado à maravilhosa Fundação Getúlio Vargas, FGV, banca que eu me orgulho muito de ter aqui no Rio de Janeiro, banca de altíssimo nível, banca que cobra a língua portuguesa de maneira inteligente, uma banca que respeita o nosso idioma, porque o nosso idioma é imenso, é grandioso. Então, esta banca faz exatamente o que tem de ser feito: respeitar a língua portuguesa e entender que a língua portuguesa é meio para se falar bem, se escrever bem e para se pensar bem. Vamos nós? Passaremos pelo nosso percurso, conteúdo programático, só para você que está chegando hoje aqui no nosso canal, possa verificar o que nós já construímos. Então, nós já vimos todo o tópico 1, tópico 2, tópico 3, e olha, nós estamos aqui fechando com muita alegria o tópico 4. É no tópico 4 que nós damos aí uma boa arrancada para o final do nosso compromisso. Falta muito pouco para nós fecharmos o nosso edital. E eu peço foco, porque a partir de agora nós vamos relembrar alguns conceitos aí de concordância e vamos dar uma atenção à concordância verbal. Então, professora, o que é mesmo concordância? Concordância é o processo, né, de harmonização que acontece sempre no final das palavras. Dá-se o nome de concordância ao mecanismo pelo qual as palavras alteram suas desinências finais, tudo bem? Para se adequarem harmonicamente a uma outra palavra. Essa concordância classifica-se de duas maneiras. Ela poderá ser verbal ou ela será nominal. É muito importante entender as diferenças dessas concordâncias. Então, a concordância verbal, a alteração do verbo ocorre lá nas desinências finais para se ajustarem aos números, no caso, ao sujeito. Então, nós temos a regra principal de concordância verbal,
verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Vimos que existe o exemplo em tela. Letícia chorava, mas seus pais não escutavam. Verbo chorava está na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito Letícia. Quem chorava? Ela, Letícia. Mas seus pais não escutavam. Quem não escutava? Eles, seus pais, que se encontra agora na terceira pessoa do plural. Outro exemplo. Vários empresários participaram. Você constata que agora o verbo aparece na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito, que também está na terceira pessoa do plural. E a concordância nominal? Esta nós já trabalhamos. Vamos só relembrar que na concordância nominal, as palavras determinantes, artigo, numeral, adjetivo e pronome, essas alteram suas desinências para se ajustarem em número e gênero ao substantivo a qual se refere. Então, a concordância é feita sempre destas palavras determinantes para o substantivo e não o contrário. Não é o substantivo que vai alterar a desinência de número, desinência de gênero, para concordar com o artigo. Não, é o artigo que vai alterar gênero e número para concordar com seu substantivo. Esta cortina desbotada, repare que desbotada concorda em gênero e número com o substantivo cortina. Essas cortinas azuis, agora o adjetivo azul vai para o plural para concordar com o substantivo cortinas. Ok, professora, pode mandar a nossa matéria. Agora, concordância verbal. Veremos as regras principais. E a principal, para início de conversa, já está em tela. Concordância verbal é o mecanismo por meio do qual o verbo altera suas desinências para se ajustar ao sujeito. E quais são as flexões, professora? Em número e pessoa. Primeira regra: concordância com coletivos ou partitivos específicos. Repetindo, regra que merece muita nossa atenção: concordância com coletivos, então palavras coletivas, né? E partitivos especificados dentro desse coletivo. Essa é a regra para expressões como a maioria de, a maioria de, a maior parte de, uma porção de, um bando de, um grande número de, mais determinante. Então, essas expressões todas seguidas de um determinante. Termo preposicionado que modifica ou especifica o substantivo coletivo ou partitivo. Então, vamos relembrar, para início de conversa, o que é um substantivo coletivo, porque é sobre isso que vamos conversar. Vamos espremer a laranja e ficarmos só com suco. Substantivo coletivo, constelação, cardume, bando, ok? Essa regra vai falar o seguinte: como deve concordar o verbo com o surgimento de um coletivo no contexto? Devo falar a constelação são ou a constelação é? É essa a discussão. E se porventura esse coletivo aparecer determinado? O cardume de dourados. O cardume de dourados é ou o cardume de dourados são? Ok? É para lá que nós vamos. Vamos responder essas questões porque elas são certas nas nossas provas. A expressão partitiva, maioria, ou o coletivo, grupo, por exemplo, não é especificada. Não sabemos maioria do que, nem grupo do que. Por isso, tais expressões trazem um especificador, um determinante, maioria das pessoas, grupo de crianças. O verbo, neste caso, concorda com o primeiro núcleo do sujeito, parte, ou com o segundo, que é o adjunto adnominal, que é o determinante, termo determinante ligado a ele. Tanto faz. Essa concordância é facultativa. Professora, não entendi.
mas vai entender. Eu estou aqui para deixar essa matéria bem tranquila. É um conteúdo que eu gosto muito, é um conteúdo mega importante. Então, preste atenção no que está em tela, porque os exemplos servem para isso, elucidar, facilitar. A metade dos servidores. Estamos juntos? Você já percebeu que nós estamos com uma parte que está no singular e uma outra parte que está no plural? A metade dos servidores públicos entrou ou a metade dos servidores públicos entraram? Tanto faz, é facultativo. Eu posso concordar com o núcleo, que é metade, que está no singular, como eu posso concordar com a adjunta de nominal, servidores. Então, neste momento, levando o verbo para a terceira pessoa do plural. Você acompanhou? Então, mais uma vez, está valendo a metade dos servidores públicos entrou, como está valendo a metade dos servidores entraram. Tranquilo? Posso concordar tanto com o núcleo metade, como eu posso concordar com os servidores. Você decide, as duas estruturas estão certas. A matilha de lobos atravessou ou atravessaram a montanha. Mais uma vez, eu posso concordar com o núcleo, que está ali coletivo, né, no singular, a matilha atravessou, como eu posso concordar com a adjunta de nominal, que é o termo que está especificando. E aí, a matilha de lobos atravessaram. Tudo bem? Então, o que foi feito aqui, professora? Já foi dada a primeira regrinha. Agora, os holofotes ficarão nos verbos. Os holofotes todos vão agora se direcionarem para os verbos. A primeira regra já trouxe um caso muito comum. Nós sabemos que o coletivo na língua portuguesa, a preferência é colocar o verbo na terceira pessoa do singular. A matilha é muito perigosa. A constelação é criação divina, mas se esse coletivo aparecer determinado, que é o que chamamos de partitivo, uma parte no singular e uma parte no plural, aí você decide se vai concordar com o núcleo, com o coletivo, ou se vai concordar com o adjunto adnominal, que é a parte que vai estar no plural. Uma forma ou a outra, as duas formas aprovadas. Legal? Vou avançar. Vamos falar agora de concordância numerais determinados em geral. Percentagens, decimais, frações. Teremos duas possibilidades. Uma concordância lógica, mais gramatical, com o numeral do sujeito, ou uma concordância mais semântica, com o termo especificador. Professora, como que isso vai acontecer? Acompanhe. Nos percentuais, a concordância é feita com a percentagem ou com o determinante. Da mesma forma, com numerais decimais. Com vírgula, a concordância é feita com a parte inteira ou com o determinante. Em resumo, está valendo a mesma regra do coletivo quando determinado. Eu concordo com o numeral ou concordo com o determinante dele? Deixando isso mais claro, 4,2% do grupo. Então, olha só, esse numeral já veio determinado, né? 4,2% do grupo. Então, se eu observar 4 é mais de 1, jogo o verbo para o plural. Mas eu posso usar o verbo no singular, professora? Claro, basta concordar com o determinante. E aí, lembra ou não lembra a regra do coletivo partitivo? É o mesmo raciocínio. Então, quando o núcleo for um numeral, seja ele em porcentagem, decimal, cardinal, quando for um numeral, fique atento se esse numeral está ou não determinado. Ele pode estar determinado e aí você tem direito a escolher concordar com o núcleo, com o numeral, ou concordar com o determinante dele. Se ele não aparecer determinado, claro que você só vai poder olhar para o numeral. E aí,
numeral diferente de 1 pluraliza. Feito? Pura lógica, né? Continuando, observe o próximo exemplo. 80% da população é alfabetizada. Concordei com população. Mas eu posso falar que 80% da população são alfabetizados. Concordando agora com 80%. Se o termo numérico vier precedido por um determinante, o verbo concordará em número e pessoa com esse determinante. Geralmente, o determinante é o artigo ou o pronome. Então, os 80% mais velhos da população viverão ainda mais. Aqui não há escolha, meu aluno. Com determinante, o verbo concorda com esse. Esses 10% mais pobres da humanidade são analfabetos. Então, desta vez, concordando com o pronome. Se o numeral for decimal, não determinado, teremos a concordância obrigatória no plural, somente a partir do número 2. Faz todo sentido, né? 1,5 milhão foi gasto. Sem determinante, a concordância é com o numeral. 1,5 milhão de dólares foi gasto. Mais uma vez, 1,5 milhão de dólares foram gastos. Agora, com determinante. E aí, reinando a paz, você observou? Numeral sem determinante, claro que o nosso olhar só vai ficar sobre o numeral. Se o numeral for diferente de 1, pluralizando o verbo. Se não for, singularizando esse verbo. Regra 2. Apareceu o numeral mais determinante, professora. Simples assim. Ou você concorda com o numeral, ou você concorda com o determinante, exatamente como exemplos estão aí sendo apresentados para vocês. Seu 1,99 metros de altura intimida. Olha lá, no singular, porque até dado momento, todos os exemplos que estão aqui em tela, todos trabalharam com o número 1. O verbo só foi para o plural quando a concordância foi feita com o determinante. Os 2,20 metros dele intimidam mais ainda. Agora, a concordância com o numeral, e esse numeral é diferente de 1. Já sei, vou obrigar. Tranquilinho? E o que falar da concordância com milhão, bilhão e trilhão? O verbo concorda com o núcleo do sujeito ou do adjunto. Em resumo, mesmo raciocínio, meu aluno, não mudou nada. 1 milhão de torcedores assistiram à Copa. Concordei com adjunto. 1 milhão de torcedores assistiu à Copa do Mundo. Concordei com 1 milhão. 4,2% do grupo de mulheres concordaram. Concordei com 4. 4,2% do grupo de mulheres concordou. Então, eu concordei com a palavra singular grupo. 80% da população é, 80% da população são. Só para ratificar, para confirmar que a regra foi a mesma, a linha de raciocínio a mesma. Agora, nós vamos mudar. O que foi feito até dado momento, eu trouxe para discussão regras que caem muito em provas, que parecem difíceis, mas apesar das regras serem constituídas por palavras diferentes, a linha de raciocínio é a mesma. Então, quando aparece núcleo no singular e adjunto no plural, chamamos de partitivo, você pode escolher. E há uma outra situação, onde você tem os numerais, ora determinados, ora não. Quando determinados, você tem a mesma liberdade, concordar com o número ou com o núcleo do adjunto adnominal. Agora eu vou mudar. Agora eu vou falar sobre verbos impessoais. Verbos que caem muito nas nossas provas.
Primeiro, vamos raciocinar título. Quando que um verbo é impessoal? Pense com calma, meu aluno, na palavra impessoal. Esse im é um prefixo de negação. Então, impessoal é aquele que nega a pessoa. Se nega a pessoa, nega sujeito. Se esse verbo não possui sujeito, ele é impessoal. Se é impessoal, ele não pode ir para o plural. Qual é a regra número 1 dessa matéria? Regra número 1 de concordância verbal? Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Mas, professora, não há sujeito. Tranquilo, o verbo fica invariável. E qual é a marca de invariabilidade de um verbo na língua portuguesa? Terceira pessoa do singular. Tranquilo? É sobre isso que vamos conversar agora. E eu convoco logo o verbo mais poderoso, o verbo haver, no sentido existencial. A banca FGV ama este verbo. E fique calmo, esse verbo haver nem sempre é impessoal. Quando ele não está impessoal, ele sofre flexão como qualquer outro verbo pessoal. Mas quando ele está impessoal, ele negou o sujeito, ele fica invariável. Mas anote, o verbo haver com sentido existencial, ele que é impessoal, porque o verbo existir, ele sempre, sempre, sempre é pessoal. Logo, ele sempre, sempre, sempre sofrerá flexão para concordar com seu sujeito. Vamos relembrar. O verbo haver, com sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito e, por isso, permanece sempre, permanece na terceira pessoa do singular. O verbo haver tem apenas objeto, então ele não vai para o plural porque verbo não concorda com objeto, verbo concorda com o sujeito. O verbo existir é pessoal, tem sujeito e se flexiona para concordar em número e pessoa com ele. O mesmo vale para outros sinônimos do verbo haver, como ocorrer e acontecer. Se estiver em pessoal, nada de ir para o plural. Há dias que faz chuva, dias que faz sol. Então, existem dias. Acabamos de constatar um verbo haver com sentido existencial, invariável, só pode aparecer na terceira pessoa do singular. Existem pessoas que só dizem não. Repare que existem, eu já sei que é um verbo pessoal, então eu já sei que pessoas é o sujeito do verbo. Pessoas existem. O verbo existir, neste caso, está intransitivo. E o termo sublinhado é o sujeito, o que não acontece com o verbo haver. Há dias, dias não é sujeito, dias é objeto. Há o quê? Dias, objeto direto. Outro exemplo. Houve vários incidentes estranhos no evento. Houve, eu posso trocar esse haver pelo existir? Existiram vários incidentes estranhos no evento? Sim, pode trocar, professor. Então, se eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir, esse verbo é impessoal. Sendo impessoal, eu já sei, ele não possui sujeito, o que ele vai possuir é o objeto direto. Houve o quê? Vários incidentes estranhos. Então, eu já sei que vários incidentes estranhos é o meu objeto direto. Verbo concorda com objeto direto? Não, professora. Verbo concorda com sujeito. Mas você está vendo o sujeito? Não, professor. Então, trate de deixar esse verbo invariável. Terceira pessoa do singular. Vamos continuar? Ocorreram vários incidentes no evento. Repare que aqui vários incidentes é sujeito e ocorrer é verbo pessoal. Então, vários incidentes é sujeito na terceira pessoa do plural, o que fez com que o verbo ocorrer seguisse a mesma batida. Muda se o sentido for figurado? Claro que sim. O nome já diz, né? É figurado. O verbo haver no uso figurado, aí ele passa a funcionar como um verbo pessoal. Ele vai flexionar-se. Observe o texto.
Em sentido figurado, o verbo que indica fenômenos da natureza passa a concordar com o sujeito, porque agora haverá sujeito. Choveram críticas ao trabalho. Choveram aqui é no seu sentido natural? Fenômeno da natureza? Não, Cláudia, não é fenômeno da natureza, não. Claro que não. Então, se você observou que o verbo chover está sendo usado no sentido figurado, trate de procurar sujeito, porque tem de. Vai existir sujeito. Feito? E aí, críticas choveram ao trabalho. Neste caso, o verbo sofrerá flexão, porque a presença do sujeito no contexto será obrigatória essa presença. O sujeito pode mudar de lugar na oração. O que não pode é inexistir. Tá legal? Haverá. Ele pode sair da ordem direta, mas trate de procurar, porque vai haver. Muito bem. Outra regra que vale a pena você anotar e nós conversarmos é a concordância com a palavra que e com a palavra quem. Nós sabemos o poder do pronome relativo nos concursos onde a língua portuguesa é cobrada. Por quê, Cláudia? Porque pronome relativo é o conector mais poderoso de um texto. É poderoso mesmo, porque ele não só estabelece coesão, como emprega elegância. Ele simplesmente trabalha de forma muito elegante ao evitar a repetição de palavras. Um texto com muitas repetições de vocábulos, né? Esse texto ele é empobrecido. Ele denuncia, inclusive, uma pobreza vocabular do autor. Se eu sei usar pronome relativo, eu evito a repetição de determinados vocábulos, porque eu vou usando o pronome relativo para representar, né, esses termos antecedentes. Logo, pronome relativo merece um estudo focado e estar aqui na aula de concordância verbal. Porque se ele vai trabalhar com termos antecedentes, se haverá verbos nesse contexto, a pergunta é: pronome relativo, verbo. Com quem esse verbo vai concordar? Com esse pronome relativo mesmo, professora? Ou com o antecedente dele? Uma vez que nós já sabemos que não existe pronome relativo sem antecedente. Como nós sabemos também que o pronome relativo, ele representa em relação sinonímica esse antecedente. O pronome relativo que e o pronome relativo quem apresentam situações diferentes. Vamos constatar. Em sujeitos modificados por pronome relativo que, o verbo deve concordar exclusivamente com o antecedente do PR que. Então, a menina que convidou você para a festa é tímida. Primeiro temos que ter a certeza que esse que é um pronome relativo. Como eu faço isto? Simplesmente substituindo esse que por um outro pronome relativo. E o melhor é o pronome relativo qual? O melhor pronome relativo para você fazer esse teste é o pronome relativo universal qual? Na verdade, existem dois pronomes universais. Dois pronomes relativos universais, o que e o qual. Por que eles são universais, professora? Porque eles aceitam qualquer antecedente. Coisa, pessoa, sentimento, lugar, eles são excelentes coringas. Então, a menina a qual convidou você, vale ou não vale? Vale. Então, eu posso falar a menina a qual, como eu posso falar a menina que. Já sei que esse que é um pronome relativo. E isto é importante para a matéria concordância verbal, porque a partir de agora eu já sei que o meu verbo só pode concordar com menina. A menina que convidou você para a festa é tímida. O verbo tem de aparecer na terceira pessoa do singular. Todos aqueles que estudaram lá foram aprovados. Todos aqueles que estudaram lá foram aprovados. Primeiro teste, verificar se esse que é realmente pronome relativo. Todos aqueles os quais estudaram lá. Professora, consegui trocar esse que por um pronome relativo qual? Ok, então ele é um PR.
É um pronome relativo que, então, o que acontece com o comportamento do verbo? Só pode concordar com o antecedente. Por esse motivo, todos aqueles que estudaram. O verbo apareceu na terceira pessoa do singular, exatamente como o antecedente. Todos aqueles é a mesma coisa que eles. Feito? Mas, se o sujeito for pronome quem, o verbo deve concordar com o próprio quem, ficando na terceira pessoa do singular, ou, calma, ou concordar com o antecedente, está valendo também. Preste atenção no exemplo. Fui eu quem convidou você para a festa. Neste momento, a concordância acontece com o próprio pronome relativo. Quero que você registre que pronome relativo, independente do pronome relativo, ele sempre vai representar a terceira pessoa do singular. Então, fui eu quem convidou. Mas, sendo o pronome relativo quem, vale também concordar com o antecedente. Então, fui eu quem convidei. Desta vez, eu convidei, concordei com o antecedente. Ficou claro isso? Você percebeu como essas regrinhas elas fazem a diferença? Quando você estuda pronome relativo, você no comum está preocupado com outras informações, né? Classificar a oração adjetiva, verificar qual é o comprometimento desse que ou quem, ou cujo, ou qual com seu antecedente. Mas cuidado, a matéria, a concordância verbal, também vai acionar aí o PR. O verbo vai se comportar de forma diferente dependendo do PR em questão. E aí, chegamos ao final de mais um bate-papo. Terminou, professora? Não. Eu espero você daqui a pouquinho para continuarmos esse bate-papo. O que eu quero é que você não perca a fé em você. Eu sei perfeitamente que, às vezes, a vontade de continuar ela é enfraquecida, mas eu preciso que você domine sua mente e vença o jogo. É tudo uma questão de treinamento. Treine a mente, porque a mente vai obedecer o comando do dono. Se você treinar a mente com boas regras, você vai entrar nesse jogo e vai ganhar. E daqui a pouquinho nós estaremos fazendo o que mesmo? Celebrando. Mas antes, eu preciso me encontrar com você mais um pouquinho. Até daqui a pouco.